Estamos dando início à primeira aula de Educação, Saúde e Meio Ambiente do curso de Pedagogia. Eu sou a professora Camila Soares e aqui está meu contato para qualquer dúvida que vocês poderão ter no decorrer da aula. Gente, o material de vocês já está disponível no portal. Essa aula vai ser bem de acordo com o material que vocês possuem. Então, vocês podem assistir essa aula acompanhando o material em mãos ou acompanhando ele de maneira digital, que vocês terão um desempenho bem melhor durante essa aula. Eu coloquei aqui, primeiramente, os tópicos que nós iremos ver e nós iremos abordar na aula de hoje. Que primeiro vai ser a história. E que história é essa? É a história da educação ambiental. Porque apesar da disciplina de vocês ser educação, saúde e meio ambiente, é tudo voltado para a educação ambiental. O segundo tópico é educação ambiental, conceito e suas evoluções. Terceiro, educação ambiental, definições. E nós iremos também ver um pouquinho da legislação atual. Então, gente, nós sabemos assim que de maneira geral, a humanidade ela não tem nem um pouco de cuidado com o planeta que a gente vive, certo? Já vista que vários acontecimentos já ocorreram como consequências desse cuidado que o ser humano tem com o planeta. Por exemplo, a gente pode citar aquecimento global, efeito estufa, o derretimento das geleiras, tudo isso são consequências de que o ser humano ele não cuida do planeta que vive. Outra coisa, a gente tem muito, eu falo a gente porque é a gente como humanidade, que a gente coleta, faz uso do recurso natural, mas não repõe o recurso, entendeu? E é muito diferente quando a gente vê isso na história, porque nos primórdios eles tinham uma certa hierarquia com a natureza. Eles colocavam a natureza acima deles e eles tiravam o recurso apenas que eles precisavam para sobreviver. Aqui nessa primeira linha está dizendo assim, nos primórdios, a natureza era mais poderosa que os homens, porque eles se sentiam submissos, eles viam a imensidade que era aquilo, a importância que tinha na vida deles, e eles faziam essa submissão. Porém, no decorrer do século passado, por exemplo, o homem ele começou um dito que foi retirar, consumir e descartar. Ele não fazia a reposição. Então é muito necessário que ocorra essa reposição, porque a vida é um ciclo. Então, se você está tirando mais de um recurso e ele vai levar um tempo bem menor para ele repor aquilo, se não ocorrer uma reposição. Porque quando você tira muito recurso de um local, se você tirar tanto, a natureza ela não consegue nem mais repor aquele local. É preciso fazer várias coisas, várias atividades para conseguir resgatar, por exemplo, aquele solo que foi desmatado. Enfim, a gente vê aqui, de acordo com a história, que teve um marco que foi muito significante, que teve consequências, prejuízos danosos assim para a humanidade, que foi a Revolução Industrial. Ela teve como consequências, eu coloquei aqui 3 coisas, que foi o esgotamento de recursos naturais, a destruição de ecossistemas e a perda de biodiversidade. Então, isso é uma coisa muito séria que ela vai causar prejuízos à saúde, por isso que a nossa disciplina tem saúde no meio, porque o homem ele não está repondo por exemplo, a gente vê assim, as pessoas elas fazem um desmatamento, que é o corte de árvores, para fazer, por exemplo, móveis, né? Para a indústria, para a economia crescer.
E isso vai fazer com que as árvores, por exemplo, elas são super importantes na produção de oxigênio. Então, isso vai resultar numa falta, num prejuízo à nossa saúde, porque também, por conta das indústrias, tem a maior produção de poluição, de gases poluentes, gás carbônico. Isso vai fazer com que muitas pessoas elas tenham prejuízo respiratório, doenças respiratórias. A gente vê cada vez mais no nosso dia a dia. E isso é bastante preocupante. Atualmente, a maioria da população está vivendo nos centros urbanos. Isso aconteceu por conta daquele chamado êxodo rural, que foi o quê? Foi a passagem das pessoas que moravam na zona rural para a zona urbana. Isso aconteceu por quê? Por conta da maior oferta de empregos, uma busca de uma vida melhor. Então, as pessoas da zona rural passaram para a zona urbana. Só que isso aconteceu uma urbanização muito acelerada e fez com que todo o recurso natural que tinha na zona urbana ele começasse a desaparecer. As pessoas elas começaram a cortar muitas árvores para construir casas e isso teve bastante prejuízo, entendeu? Por quê? Porque a gente necessita da parte da natureza, de uma árvore. Então, é muito necessário. A grande maioria das pessoas elas não conseguem perceber a estreita correlação do meio ambiente com o seu cotidiano. Por exemplo, a nossa água, a gente utiliza a água limpinha, ela vem da torneira. Só que a água limpinha que vem da torneira, a gente lava as coisas e ela sai suja. As pessoas elas não têm o pensamento assim, nossa, essa água suja ela vai para onde? Será se ela vai para os nossos rios? Meu Deus, o que é que acontece? Elas não têm essa consciência assim de pensar, entendeu? Dessa preocupação. Ou, por exemplo, a gente pode citar nosso lixo. Muitas vezes a gente não faz uma segregação de lixo, por quê? Porque na hora que o caminhão do lixo chega, ele junta tudo, vai colocar lá no lixão, ou se na sua cidade tiver um aterro sanitário, que é bem difícil, né? Porque já tem um tratamento mais elaborado. Então, as pessoas elas não têm tanto essa preocupação de correlacionar nossa rotina com o meio ambiente. A espécie humana ela tem dificuldade em estabelecer seu limite de crescimento. O que é isso? É que a maioria dos outros seres vivos, eles conseguem tirar o recurso do meio ambiente, mas eles conseguem respeitar o ecossistema. Eles conseguem obter assim um equilíbrio. Porém, o ser humano ele não consegue fazer isso. Ele vai tirando recurso, vai tirando cada vez mais e ele não consegue limitar esse recurso, que a gente pode ver que foi o que aconteceu na Revolução Industrial. Ele estava cada vez mais poluindo, cada vez mais, e a natureza ela começou a ocorrer um desequilíbrio. E isso é muito preocupante porque não é uma coisa, gente, que vai acontecer só na hora. Por exemplo, a gente, nos dias de hoje, temos consequências do que aconteceu no passado. A gente desfruta, colhe frutos do que aconteceu na Revolução Industrial, tanto de doenças respiratórias que tem. Então, foi por conta disso, dessa falta de preocupação, que aconteceu tantos problemas que a gente pode perceber nos dias de hoje. Por fim, fica evidente a importância de sensibilizar o ser humano, para que eles ajam de modo responsável e com essa consciência, porque a educação ambiental ela vai pregar exatamente uma dessas coisas, que é a consciência, porque assim a gente vai conseguir conservar o ambiente de maneira saudável, tanto para o presente como para o futuro, para que as nossas crianças, né, elas sejam responsáveis, elas consigam pregar essa educação ambiental que elas aprenderam desde a escola,
Por isso que é tão importante ter educação ambiental no ensino infantil, porque é muito mais fácil você educar uma criança quando ela não está assim com a mente ainda formada, ela tem que aprender a importância daquilo para ela defender isso no futuro, até mesmo para as escolhas políticas, escolhas econômicas, porque tudo isso vai influenciar. Porque, por exemplo, você pode montar a sua empresa e hoje em dia tem várias empresas que têm aquele símbolozinho de empresa sustentável, que o fato dela ser empresa sustentável gera vários benefícios para a empresa. Então, vale muito a pena. Além de ajudar o meio ambiente, ela está conseguindo um desenvolvimento econômico. Também tem essa questão do benefício exatamente para incentivar as empresas para que elas se tornem sustentáveis. Elas escolham, façam esse tipo de escolha para que no futuro a gente possa viver bem, conseguir respirar, né? A gente vai adentrar aqui no tópico 1, que é a educação ambiental, conceitos e a sua evolução. Então, gente, de acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental, que foi uma lei, número 9.795 de 1999, no primeiro artigo, dispõe que entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade elas vão construir um valor social, um valor que tenha conhecimento, habilidade, atitude, competência, que vão ser voltados para a conservação do meio ambiente, bem como o uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e à sustentabilidade. Eles deram esse perfeito conceito de educação ambiental, muito simples de entendimento, né, gente? Claro que não. Então, de uma maneira mais simples, a educação ambiental é a preparação de pessoas para a sua vida enquanto membros da biosfera. A educação ambiental é uma forma de você não ser egoísta. Por quê? Porque nós, todos os seres humanos, estamos dividindo o mesmo planeta. Então, o malefício que eu causar ao meu planeta vai causar também ao meu coletivo. O meu parente, minha família, as pessoas de todo o planeta Terra que eu não conheço, vai ter uma causa, mesmo parecendo tão pequena aquela minha atitude, que não é sustentável, vai afetar ou as pessoas do presente ou as pessoas do futuro. Então, é muito importante você rever as suas atitudes enquanto ao meio ambiente. Se está sendo de maneira sustentável ou não está sendo, vai ferir uma pessoa, seja de, por exemplo, a criação de doenças, né, respiratórias, porque isso é uma forma de afetar a população, seja o aquecimento global. Então, tudo isso vai influenciar. A gente está destruindo tanto nós mesmos como os nossos animais, os nossos recursos, nossa própria alimentação. A gente vê aqui um panorama bem grande, assim, porque é conceitos e evolução aqui nesse capítulo, né? Então, a gente tem aqui algumas datas, e essas datas são vários conceitos que, ao longo do tempo, foi modificando em relação à educação ambiental. 1969, 70, 72, 77, 96, 92, 2000. Então, tudo isso foi modificando o conceito. A gente vai já ver aprofundadamente alguns desses conceitos, para vocês verem assim como foi mudando a educação ambiental, a visão, né, das pessoas ao longo do tempo. Eu coloquei aqui uma linha do tempo para vocês entenderem um pouco sobre essa evolução que foi o conceito da educação ambiental. Então, a gente vê aqui nessa primeira imagem, vou apontar aqui, essa primeira imagem que a gente vê que em 1969, qual era o conceito da educação ambiental? A educação ambiental ela era um processo que deveria objetivar a formação de cidadãos. Então, gente,
a princípio, a educação ambiental não tinha nada a ver com a sustentabilidade e nem tá falando nada do meio ambiente. Ela tinha o objetivo de formar cidadãos. Então, eles achavam que a pessoa, a partir da educação ambiental, ela poderia se tornar um cidadão melhor. Já quando a gente vai lá para 1970, a gente percebe que teve um evento que foi International Union for the Conservation of Nature, que ele definiu a educação ambiental como desenvolvimento de habilidades e atitudes que são necessárias para a compreensão da apreciação das interrelações entre o homem, sua cultura e o entorno biofísico. Ele fez esse conceito super elaborado de meio ambiente, que também ainda não está falando nada sobre a sustentabilidade, mas que era necessário essa relação homem, cultura e o entorno biofísico, que é o meio externo. Já quando a gente vai lá para 1972, Mellows, ele apresentou a educação ambiental como um processo no qual que ele deveria ocorrer um desenvolvimento progressivo, que a gente como indivíduo, a gente como cidadão, tinha que ter um senso de preocupação com o meio ambiente, porque a partir disso a gente iria adquirir uma sensibilidade de um entendimento do homem com o ambiente à sua volta. Já em 1977 ocorreu uma conferência que foi realizada em Tbilisi, e ela falou exatamente do conceito da educação ambiental como conteúdo e a prática da educação. Então, gente, vocês viram que só em 1972, de fato, o conceito ele tinha uma educação no meio, porque ele falou que tinha que ter tanto conteúdo, porque para a gente praticar alguma coisa, a gente precisa aprender a teoria. Então, é necessário que a gente tenha um conhecimento prévio da teoria do que é educação ambiental, para que a gente consiga praticar isso no futuro e até mesmo seja repassado para as próximas gerações. Então, ela vai ser orientada para a resolução dos problemas concretos do meio ambiente, para que as pessoas elas tenham entendimento, elas tenham essa sensibilidade e elas consigam a resolução de problemas futuros para as consequências da nossa prática que não foi legal com o meio ambiente. Por exemplo, a gente desfruta as consequências da Revolução Industrial, certo? Então, a gente tem que saber como é que a gente vai conseguir ajudar o nosso planeta Terra por conta dessas consequências. Então, por fim, a gente coloca um último conceito, que é o de 1996, que ele fala que a educação ambiental ela serve para o desenvolvimento da consciência crítica sobre as questões ambientais. E isso, gente, que essa consciência crítica, ela leve as pessoas elas desenvolverem atividades que tenham a participação da comunidade sobre a preservação e o equilíbrio ambiental. Aqui nós temos as definições da educação ambiental. Primeira linha diz que a educação ambiental é aprendizado para compreender, apreciar, saber lidar e manter os sistemas ambientais na sua totalidade. É para que a gente consiga preservar os nossos recursos naturais, o nosso ecossistema de maneira integral. Educação ambiental significa aprender a ver o quadro global que cerca um problema específico, sua história, seus valores, percepções, fatores econômicos e tecnológicos e os processos naturais ou artificiais que causam e que sugerem ações para saná-lo. Então, gente, basicamente, educação ambiental é conhecimento. Você tem que ter conhecimento aqui, como fala, acerca da história, porque você tendo conhecimento acerca da história, você vai adquirir sim uma sensibilidade, você vai começar a lutar pela causa, você vai querer buscar
é uma ajuda, mais pessoas tentar explicar como é que isso acontece, por que isso é tão importante da gente estudar, para a gente passar esse conhecimento adiante, mostrar a importância dos fatores econômicos, que a gente pode se unir, gente, as duas coisas, a coisa industrial, a esfera industrial com a esfera ambiental. Dá para unir os dois, dá para fortalecer. A gente não precisa progredir só no econômico e no ambiental, a gente regredir consideravelmente. Tem que andar os dois juntos. Esse é o princípio da sustentabilidade. Educação ambiental é a aprendizagem de como gerenciar, ou seja, como administrar, né? E melhorar as relações entre a sociedade humana e o ambiente. Então, tem que ter esse equilíbrio, sociedade humana e ambiente, de modo integrado e sustentável. Educação ambiental significa aprender a empregar novas tecnologias, aumentar a produtividade, evitar desastres ambientais, minorar os danos existentes, cada vez mais minimizar os riscos de, por exemplo, a gente não conseguir repor os recursos naturais, até mesmo na questão de extinção de algumas espécies, utilizar nossas oportunidades e tomar decisões acertadas. Porque, gente, o ambiente é tudo aquela esfera, flora, fauna, então tudo isso é bastante importante, né? Não é uma coisa assim só, árvore, indústria. Não, tem a questão dos nossos animais, tem a questão da extinção, né? Que também é um ponto muito importante para ser falado. E é necessário a gente conhecer para tomar as decisões corretas. Eu vou encerrar a primeira aula por aqui. Na próxima aula, a gente já vai começar a falar sobre a legislação atual acerca da educação ambiental.